Boa noite a todos. É com um grande prazer e uma grande emoção que mais uma vez eu me encontro aqui para nós conversarmos juntos sobre o Evangelho do nosso Cristo Jesus. Então vamos, nesse momento, procurar nos desligar de todo e qualquer pensamento externo, todos os conflitos que nos atrapalham, que nos incomodam, procurando abrir os campos para a conexão maior com a espiritualidade de Jesus, com os trabalhadores de sua seara, respirando calmamente, inspirando, aspirando, para que a gente encontre a paz necessária dentro do nosso íntimo e através dela nós consigamos o entendimento maior de todas as palavras que serão ditas por intermédio da equipe espiritual da Casa de Isabel Soares de Moraes. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja presente em todos os seus lares, esteja presente nos corações de cada um neste momento e que cada um que tenha a paz do nosso Mestre consiga transferi-la a todos aqueles que buscam ajuda e que buscam se sentir melhor. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores, e não nos deixe, Senhor, cair em tentação, e livra-nos da prática de todo o mal. Que assim seja. Pessoal, hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 76 do livro Fonte Viva, tá? E o capítulo ele é denominado Fermento Espiritual. Ele se abre com a seguinte menção de Paulo em Coríntios 5:6. Abre aspas. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Qual o intuito de Paulo em
dizer essas palavras, né? Nós entendemos que para a gente poder fazer um pão, poder fazer bolo, poder fazer alguma coisa rosca e tudo mais, nós precisamos de um elemento, de um componente essencial que, agregado a outros, vai favorecer com que aquela união de ingredientes elas se transformem em outros ingredientes. O fermento, especificamente dentro da condição culinária, ele favorece porque ele tem o poder de conferir o volume, ou seja, ele aumenta o volume da massa, né? Ele dá sabor e valores nutricionais, porque com ele reage quimicamente com os outros ingredientes, sendo que ele tem vários processos químicos e biológicos, né? E eles expandem a massa de uma forma em que ela se triplica até de tamanho. Mas qual o sentido disso com relação à espiritualidade? Qual é a analogia que nós podemos entender sobre isso? O capítulo ele explica o seguinte, que a nossa vida ela sempre é um fermento espiritual, tanto para nós quanto para os nossos semelhantes. Nós somos fermento para os outros, da mesma forma que os outros também são fermento para nós. Nós conversamos em estudos passados da necessidade da humanidade viver em comunidade. Nós conversamos que o entendimento maior da coletividade, ele vai muito além, às vezes, do sentido e do entendimento imediatista que nós temos. Nós conseguimos, através da convivência com outras pessoas, a desenvolver a empatia, ou seja, nos colocarmos no lugar do outro para que entendamos a atitude, a ação e talvez, e sobretudo, a reação do outro, né? Nós conseguimos exercitar o perdão, nós conseguimos exercitar a perseverança, a caridade, a bondade e, resumindo tudo isso, nós conseguimos melhorar a prática do amor dentro de nós mesmos, né? E aí, como nós não vivemos só, né? Nós temos conosco milhares de expressões de pensamentos dos outros e os outros também têm milhares de expressões de pensamentos a nós. Os nossos pensamentos, eles influenciam diretamente aos outros, como nós também somos influenciados. O que diz o Livro dos Espíritos com relação a isso? A pergunta 459 da parte 2ª do Livro dos Espíritos, denominada Influência Oculta dos Espíritos sobre nossos pensamentos e nossas ações, é a seguinte: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e nossas ações? Resposta do Espírito da Verdade: nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Pergunta seguinte: temos pensamentos próprios que nos são sugeridos? Resposta: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo sobre o mesmo assunto. Bastante contraditórios, talvez. Pois bem que nesse conjunto há sempre os vossos e os nossos. O que é, na verdade, o pensamento? Nós, como espíritos dentro de uma cadeia de evolução, nós temos a condição do raciocínio, nós temos a condição do livre-arbítrio, né? Dentro dessa evolução, já que nós vivemos nessa escala de podermos decidir aquilo que julgamos que é mais importante para a gente, ou mesmo que não seja importante nos abale de alguma forma, né? Essas escolhas, elas nos levam a caminhos que indiretamente ou diretamente nos proporcionam um ensinamento maior. Porém, dentro do raciocínio do pensamento, que ele é um atributo da humanidade,
e ele é feito de fluido mental e é considerado também força criadora, nós podemos, através do pensamento, atrair motivos de alegria, motivos de sofrimento. Os pensamentos podem nos unir a Deus, como também podem nos distanciar. Portanto, o estudo do pensamento ele é extremamente importante para a evolução moral de todos nós. Entendendo o quanto o pensamento nos influencia na vida material e na vida espiritual, ele nos permite ajudar a controlar e a nos vigiar melhor sobre as nossas ações e atitudes. Mas notem que primeiro parte da nossa mente. A mente, ela cria o pensamento criado, ele se fotografa dentro do nosso cérebro, o cérebro cria reações, onde eles são processados dentro do nosso físico, e através desse processamento, ele nos causa reações físicas, como raiva, como mágoa, como alegria, como tristeza, como isolamento, depressão. Então, gente, analisemos por onde andam os nossos pensamentos. Já pararam para pensar nisso? Qual a condição que você dá à sua mente para que os caminhos trilhados para os seus pensamentos sejam caminhos positivos? Porque a nossa mente, ela vacila constantemente, né? Nós somos testados dia e noite. Noite porque em descanso físico o nosso espírito se desprende e parte para caminhos aonde os nossos pensamentos se encontram. Muitas das vezes os caminhos eles são tristes, são dolorosos, são escuros, mas em outras vezes os caminhos são bons, são iluminados, são alegres, são permissivos de que você aprenda e que você desperte no dia seguinte com a sua força renovada. Mas como fazer isso? Como interpretar a questão do raciocínio? Muitas das vezes, quando a gente vê um filme ruim, por exemplo, a gente percebe que ele causa um certo transtorno na gente, porque o nosso pensamento grava aquela má sensação. Gravando aquela má sensação, isso fica registrado no nosso íntimo e nos causa transtorno. Ao contrário, por exemplo, de você assistir um filme inspirador, onde ele te traga renovação de raciocínios. Então é importante que todos nós fiquemos atentos ao que nós estamos vendo, ao que nós estamos lendo, com quem nós estamos convivendo e qual a força que eu tenho de superar ou de mudar a trilha de um caminho que nesse entendimento do pensamento eu entendo que não está sendo tão bom assim. Como que a gente pode fazer isso, né? Nós, espíritos encarnados, nós vivemos em constante ligação e conexão com a equipe espiritual. Da mesma forma que a equipe espiritual, ela está em constante conexão conosco. E qual é essa conexão? São as ligações que a gente cria através de nossos raciocínios e de nossos pensamentos. Então, por exemplo, se eu tenho pensamentos hoje de tristeza, eu vou atrair irmãos espirituais na mesma sintonia da tristeza. E acaba tudo isso somatizando-se dentro de mim de uma maneira patológica. Eu acabo adoecendo por conta do meu próprio raciocínio, do meu próprio pensamento e pelas ligações que esse pensamento ou que aquilo que eu sou faz com a equipe espiritual. Muitas das vezes, ou na maioria delas, nós somos um livre aberto para todos os espíritos desencarnados. Todos eles conseguem nos enxergar a real maneira que nós somos. Muitas das vezes a gente consegue disfarçar algum tipo de atitude com um amigo, com o namorado, com a esposa, com a mãe, com o pai, enfim, com as pessoas que vivem à nossa volta. Porém, todos os espíritos têm a condição de enxergar o que realmente somos
e o que realmente pensamos. Daí cria-se a ligação com todos eles. Então é extremamente importante que a gente se vigie e nós nos eduquemos a leituras edificantes, né? a conversas sadias, procurar evitar o máximo possível de não usar vocabulário pejorativo, porque tudo isso vai atraindo aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente vibra. Nós, espíritos encarnados, nós somos formados por 3 componentes. Nós somos formados pelo espírito, pelo perispírito e pelo corpo. A ligação do perispírito ao corpo cria-se um envoltório chamado duplo etérico. Esse duplo etérico, ele funciona na gente como uma manta protetora de invasões que porventura possa receber, como por exemplo, pensamentos ruins de outras pessoas ou energias ruins de espíritos pouco evoluídos. Então esse duplo etérico, ele funciona como um filtro. Imaginemos, por exemplo, o nosso planeta. Ele tem a camada de ozônio, né? Nós já ouvimos falar em várias reportagens que a nossa camada de ozônio ela está sendo destruída por conta do mau uso que o homem faz do planeta, onde foi ofertado a ele crescer e se desenvolver. Então nós já ouvimos dizer que a camada de ozônio, que é protetora dos filtros solares, ela agora tem buracos, não é isso? E esses buracos permitem que os raios solares nocivos nos afetem de uma maneira mais agressiva, causando em nosso corpo doenças. O perispírito é como se fosse uma camada de ozônio. Porém, o duplo etérico, ele funciona como uma camada de ozônio. Porém, se a minha mente começa a vincular pensamentos menos edificantes, o que vai acontecer? Eu vou começar a ser invadido por todos aqueles espíritos menos evoluídos que começam a sugar a minha força, começam a sugar a minha energia. E através desse vampirismo que acontece da espiritualidade menos evoluída com as nossas forças, nós vamos criando espaços dentro do nosso duplo etérico aonde eles conseguem entrar com mais facilidade. E por mais que esse filtro lute, se o pensamento nosso continuar alimentando pensamentos ruins, chega-se um momento em que ele não dá mais conta e ele cede. E aí o que acontece? Acontece que aí a criatura humana ela é acometida por doenças patológicas. Olha a importância do pensamento. Olha a importância do vigiai e orai em todos os momentos. Nós sabemos o quanto isso é difícil. Eu sou testemunha disso. Nós sabemos o quanto é difícil manter um pensamento equilibrado, aonde a gente consiga manter um dia numa sintonia boa. Mas nós somos acometidos constantemente por testes, e esses testes, eles são essenciais para que a gente consiga avaliar em que ponto estamos e aonde nós queremos chegar. Jesus fala no Evangelho a seguinte frase: diga onde está o seu coração, que aí estará o seu tesouro. A gente pode substituir aí a palavra coração com a palavra pensamento. Diga onde está o seu pensamento, que aí estará o seu tesouro. A pergunta que nós fazemos para nós é a seguinte: o que nós queremos? Que caminho nós queremos trilhar? Nós queremos sempre nos abastecer de bens materiais perecíveis, não que eles não sejam importantes, são, porque nós vivemos num país, num mundo de matéria, nós estamos encarnados num mundo de matéria, é necessário, mas até que ponto essa condição material ela é importante para todos nós? E a felicidade espiritual, aonde que a gente consegue encontrar?
quais as práticas que nós fazemos no bem e para o bem que nós conseguimos fazer para melhorar todo esse aspecto. Os raciocínios, eles nos levam a condições extremamente valorosas se nós conseguimos entender tudo isso que nos acontece. Olha só o que diz André Luiz sobre o pensamento, que é a nossa matéria mental. Ele diz o seguinte, desculpe, não é André Luiz não, é Allan Kardec no Livro dos Espíritos. A quantidade do fluido vital não é a mesma em todos os seres humanos. Ela muda de pessoa para pessoa. Tanto é que às vezes a gente percebe crianças que são super ativas, que correm para cima, correm para baixo, enquanto outras são mais tranquilas, são mais quietinhas, né? Tudo isso é a condição do fluido universal que é cedido pela criação e que se transforma em fluido vital dentro do nosso espírito encarnado, né? Então, essa quantidade de fluido vital, ela pode se esgotar quando alguém não tem ela o bastante. Só que aquele que tem a condição melhor de fluido vital, ele pode ajudar o outro. Ele pode ceder um pouco desse fluido vital e favorecer com que aquele que esteja fraco ou com dificuldade de continuar, angariar mais forças para seguir em frente, né? Então o fluido vital, ele transmite de um indivíduo para outro. Às vezes, nós praticamos isso sem perceber. Mas como é que a gente pratica isso sem perceber? Se nós fizermos o exercício do controle do nosso pensamento em coisas boas, e através dessas coisas boas nós conseguimos a conexão com a equipe espiritual do bem, indiretamente ou diretamente a gente consegue ajudar o outro, até pelo olhar. A gente sabe que hoje está muito complicado o toque humano, né? O abraço, o aperto de mãos, dar-se as mãos, beijar, né? Eu sou uma pessoa que eu sou movido a isso. Eu confesso que eu sinto muita falta de tudo isso, né? Mas é um momento de transformação para todos nós. Então, se nós hoje não conseguimos fazer uma atitude, uma ação mecânica, uma ação operacional, física, a gente consegue fazer uma ação mental, ajudando o outro em todos os momentos que ele precisa. Talvez com uma prece, talvez com um sorriso, talvez com um elogio, né? E assim a gente vai criando cada vez mais vínculos com a equipe espiritual. Eu penso que é a vontade de todos nós que acompanhamos a doutrina espírita ou de todas as outras religiões, né? Nós não estamos em uma religião por acaso. Nós não pertencemos a uma religião por acaso. Se nós estamos dentro de algum preceito, é que aquele preceito ele vai nos alimentar aquilo que nós temos fome. Ele vai nos matar a sede daquilo que nós temos sede, né? E então, uma curiosidade, como o pensamento ele cria, foi constatado cientificamente que pensar consome oxigênio e glicose. Então isso significa que a ciência já está provando que a mente ela consegue interferir no campo físico através das energias mentais. Então, se o ato de pensar ele provoca energia, ele também provoca uma força, porque essa força também consome energia. E isso o Espiritismo já vem falando há muito tempo, e só agora que a ciência vem constatando isso, né? Diz Allan Kardec, basta o espírito pensar numa coisa para que tal coisa se produza. Sendo o pensamento criador de imagens fluídicas, reflete-se no nosso perispírito, como eu já disse, como num espelho. E esse espelho, essa reflexão torna-se corpo, e ela fotografa em nossa mente. Fotografando, fica todas aquelas fotos de pensamentos que nós criamos. Aí vem um espírito
talvez que não seja muito simpático a gente, e vê aquela foto ali e fala: o Paulo não tem muito bem querer pelo João. Então eu vou mitigar isso, eu vou fomentar na cabeça do Paulo um pouco mais de controvérsia em tudo isso, porque eu permiti, eu pensei. É a mesma coisa, por exemplo, quando a gente discute com alguém. E nesses momentos de discussão, de ira e de raiva, tem horas que a gente tem vontade de bater, de empurrar, sei lá o quê, ou de se vingar, né? Então tudo isso fica registrado. Por mais que você se controle, está registrado no seu pensamento que você queria dar uma rasteira em alguém. E tudo isso a espiritualidade vê. Nós não conseguimos omitir nada deles. Então é importante que a gente mantenha a vigilância em tudo isso. A melhor forma é orando. Sentiu alguma coisa que de repente te desequilibre, entremos em oração para que isso nos arremeta do nosso pensamento e através de uma atitude boa a gente consiga repor esse pensamento ruim, né? Então, basicamente era isso que eu queria conversar com vocês. O pensamento, ele nos leva aonde nós queremos, aonde nós quisermos. O raciocínio, ele nos favorece várias escolhas, mas essas escolhas estão sendo boas ou ruins para você? Vamos analisar isso de uma forma mais aberta e menos preconceituosa, entendendo que cada um de nós, sendo espíritos em evolução, a gente tem a tendência dos deslizes, mas cada deslize nos traz um aprendizado maior. Então eu gostaria de ler para vocês o capítulo 76, agora na íntegra, que aí a gente consegue fechar e entender melhor o porquê de eu ter dito, de eu ter conversado sobre a questão do pensamento. Vocês estão entendendo até agora? Alguma dúvida que eu possa sanar? Se eu souber, vocês podem me perguntar aqui, a gente vai conversando por aqui. Eu não quero conversa única, eu não quero monólogo, eu gostaria que vocês também participassem. Ficaria muito feliz se vocês participassem comigo, mesmo porque eu aprendo e estou aprendendo da mesma forma que vocês. Alguma dúvida? Posso continuar? Beleza, vamos lá. Então, capítulo 76 do livro Fonte Viva, fermento espiritual. O fermento é uma substância que excita outras substâncias. E nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Nós interferimos diretamente na vida do outro. Importante que a interferência seja positiva e não negativa. Ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros e milhares de outras pessoas nos guardam a nossa atuação mental inevitavelmente. Os raios da nossa influência entrosam-se com os emissores de quanto nos conhecem direta ou indiretamente e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve. Olha como o poder da fala é importante, mas a fala é uma consequência do pensamento. Nós criamos o pensamento e soltamos ele pela voz. Quantas vezes nós, em palavras, nós matamos alguém? Diz os 10 mandamentos, uma das partes é que não matarás. Mas não matarás não é simplesmente não tirar a vida de alguém. Às vezes na palavra afiada, naquela que corta, naquela que acusa, nós conseguimos matar a esperança de alguém, nós conseguimos matar a alegria de alguém, nós conseguimos matar a força desse alguém. Então, e toda vez que não formos sinceros, é provável que o intelector seja igualmente desleal. Nós criamos vínculos energeticamente através de tudo aquilo que somos e pensamos. Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza em torno de nossos passos.
mormente aqueles que se situam em posição inferior à nossa nos círculos da experiência e do conhecimento. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor, enquanto nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais de nossos semelhantes. O único processo, portanto, de reformar edificando é aceitando as sugestões do bem e praticá-las intensivamente por intermédio de nossas ações. Nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal onde estivermos. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, o nosso pensamento estabelece atitudes. Em segundo, o nosso pensamento gera hábitos. E depois, ele governa as expressões e as palavras através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se revela reto e limpo. Imaginemos que em várias partes do nosso planeta, a espiritualidade enxerga nuvens escuras. Em vários relatos de André Luiz em seus livros, ele narra que essas nuvens escuras são encontros de pensamentos menos evoluídos. E isso causa um magnetismo, uma imantação com mais pensamentos negativos. Importante se faz que nós comecemos a mudar dentro de nós nosso raciocínio, o nosso pensamento, através de atitudes na prática do bem, não é? Trazendo para a gente leituras edificantes, onde conseguimos, através da reflexão, melhorar a condição do nosso entendimento do outro, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, meus amados amigos, sejamos o fermento positivo para nós e para os nossos semelhantes. Sejamos espíritos que favoreçam e impulsionem aquele que precisa, mesmo que talvez ele não diga para você a sua necessidade. Agindo assim, nós estaremos conectados com a espiritualidade do bem e com o nosso Mestre Jesus, porque é isso que Jesus quer da gente. Jesus, ele fica extremamente feliz quando todos nós conseguimos modificar uma dificuldade ou uma linha de raciocínio que não nos permite agir de uma maneira melhor. Façamos isso. Sejamos juntos, porque quanto mais juntos, todos nós nos tornamos um só, num único propósito, num único raciocínio, e assim, mudando a nossa casa íntima, nós vamos favorecendo que essa mudança aconteça dentro da nossa casa física, dentro da nossa família, no hall de amigos que nós temos, dentro do nosso trabalho, e assim a gente consegue mudar o mundo. É esse o propósito do nosso mundo de regeneração que já começou a modificar há um bom tempo. Só falta a humanidade entender que se o que eu penso, eu me torno apto a viver num mundo melhor. Porque se eu continuar raciocinando de uma maneira infeliz ou de uma maneira escura, se eu continuar desejando o mal para aquele que me maltratou, sem perdoá-lo, eu não vou ser digno de viver nessa grande escola que está se transformando, que é o nosso planeta. Eu espero que eu tenha sido claro e objetivo no meu raciocínio. Eu espero que tenha feito de alguma forma bem para todos vocês.
Que Jesus vos abençoe, que a semana de vocês seja coroada de paz, seja coroada de êxitos, que os compromissos e as propostas que cada um se fizer, que elas sejam realizadas. E não se esqueçam, nós nunca estamos sozinhos. Então, que as nossas companhias físicas e espirituais, elas sejam boas para que nos consigam nos ensinar a sermos pessoas melhores. Muito obrigado, fiquem na paz de Jesus. Um grande abraço.